Olá, gente. Espero encontrá-los bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a tanta, mas tanta gente que vem apoiando o canal, que vem acompanhando o meu trabalho, que vem apoiando de maneira geral aí o meu trabalho e muitos que vêm fazendo comentários muito generosos. Então quero agradecer a todos e a todos os membros, né, todos os que vêm me apoiando também no Patreon. É, Agradecer a todos. E já são tantas pessoas que eu não tenho nem mais como nominalmente agradecer um por um. Então, mas eu deixo aqui os meus efusivos, sinceros e profundos agradecimentos a todos, ok? E convido aí a quem ainda não é inscrito no canal, quem não é membro, a se inscrever, se tornar membro, a me apoiar no Patreon, ou pelo menos me seguir no Patreon. Você pode uh, me seguir no Patreon sem precisar, uh, sem precisar pagar nada, e você vai ter acesso a todos os meus posts públicos lá, ok? E para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Suenaga, sou historiador, sou autor da primeira tese de mestrado no Brasil sobre o fenômeno OVNI e sou autor de vários livros. Esse aqui foi o meu primeiro, Contatados. Contatados foi meu primeiro livro. Aqui. Meu segundo livro foi 50 Tons de Grace, sobre o caso Vilas Boas, tendo um sol, sobre o caso Vilas Boas e outros casos de abduções de conotações que vocês estão vendo aí. Meu terceiro livro, Illuminati, a genealogia do mal, sobre sociedades secretas e teorias da coincidência, certo? Esses livros você pode encontrar na minha loja no Patreon, em formato e-book, ok? Vocês podem entrar no Patreon e encontrar esses livros lá na minha loja. Que este livro aqui, As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente. Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente, que vocês encontram no site aí da revista Enigmas, ok? E meu último livro, primeiro traduzido para o espanhol, Encontros Cercanos de Todo Tipo, que é a tradução dos 50 Tons de Grace, mas com um capítulo a mais sobre o envolvimento da CIA, a CIA que teria teatralizado aí com a Operação Mirage, algo bastante discutível ainda. Eu estou tratando aqui num capítulo especial, Encontros Cercanos, que vocês encontram no Amazon. Na descrição vocês vão encontrar aí todos os links para vocês adquirirem os livros. Então, bom, gente, eu estava falando então no último vídeo sobre ceticismo, ciência, cientificismo, uh, como a ciência vem sendo usada e abusada aí em todos os sentidos, como muitos têm se apropriado do termo, muitos vêm usando a, a, a hoje bastante reputada reputada ciência como uma forma de adquirir aí um status quo, como se a ciência ela gozasse aí de, de uma autoridade, como se a ciência conferisse automaticamente a quem quer que fale em nome dela ou fale por meio dela, como se conferisse à pessoa, né,
uma espécie de salvo-conduto ou colocasse ela em patamares tão elevados que automaticamente todos teriam que acatar, acatar tudo que ela passasse então a arguir a partir do momento em que ela assuma esta autoridade, né? Então, eu já falei isso bastante nos dois últimos aí, né? E eu quero hoje apenas complementar, fazer aqui uns complementos e encerrando então para encerrar este assunto, mas eu pretendo voltar ao tema, mas de uma outra forma, uh, falando de um livro, tendo por base um livro, que é este livro aqui do Paulo Rossi. Eu quero ver se eu faço uma série, vamos ver se é possível conseguir iniciar aí uma série que deverá ser longa aí sobre este livro do Paulo Rossi, que é o livro-chave, é o livro obrigatório uh, em relação ao assunto. Não há como compreender o que seja a ciência moderna sem ler este livro. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa, do grande historiador Paolo Rossi, grande historiador italiano, Paolo Rossi. Não confundir com muita gente automaticamente, né? Ainda mais aqueles mais velhos como eu, já relacionam o nome Paolo Rossi ao famoso atacante italiano Paolo Rossi, né? De triste memória aí da Copa de 82, mas são apenas um homônimo, né? E o Paolo Rossi, ele um grande historiador da ciência, talvez aí um maior historiador da ciência, né, de todos os tempos, talvez. Mas eu só posso dizer que este livro aqui, eu pelo menos considero ele, eu acho que o maior livro já escrito sobre o assunto aqui, sobre o tema. Não há como compreender que seja a ciência sem ler esse livro. Então tem muita gente aí falando da ciência que nem sequer conhece esse livro e fala um monte de bobagem, e tem um monte de gente aí pensando que entende algo, sabe o que está falando e na verdade não sabe. Então eu pretendo fazer aí uma série só baseada nesse livro aí, seria aí uma leitura do livro também, uma leitura total desse livro aí. E então vamos ver, né? Vamos ver se é possível, vamos ver se mais para frente eu consiga fazer isso. Mas por hoje vou tentar encerrar o que eu iniciei e apenas fazendo os complementos. Uh, Quer dizer, a crença básica, basilar aí das pessoas que vêm recorrendo aí à ciência, né? Que vamos aqui primeiro fazer logo de cara aqui uma distinção. Muita gente aí que quando fala da ciência fala apenas em termos linguísticos, né? Apenas no linguajar, quer dizer, usam todo o vocabulário científico meio que para impressionar, principalmente aí os mais impressionáveis, né? Para impressionar os tolos, ingênuos, é, vamos falar uma linguagem bem clara, para engrupir, para, para fazer aquilo que o Alan Sokal, né, chamou de impostura intelectual. Então tá cheio, acho que não é que tá cheio, a grande maioria faz isso. Quer dizer, usa apenas todas as terminologias científicas, os termos, principalmente os termos da moda. Bom, se você for pegar hoje, né, com o que está em moda, física quântica, por exemplo, o pessoal usa e abusa da física quântica. E para não falar aqui dos termos científicos assim mais correntes e que são comumente usados, né? Então, hoje praticamente obrigatório aí as pessoas estarem sempre usando termos como evolução,
né? Já que o evolucionismo é aí os pilares. Então as pessoas estão sempre recorrendo a esses termos aí como evolução, evolucionismo. Acham lindo, né? Não sabem nem do que estão falando. E ou às vezes até sabem e usam mesmo assim, usam porque as outras pessoas vão achar bonito, vão achar sofisticado. Então as pessoas também estão usando e abusando de termos da física quântica e, e da cosmologia, né? Da aí do pegam esses termos da astrofísica, também usam e abusam. Uh, então, a maioria faz apenas o quê? A maioria faz o uso da ciência em termos linguísticos. Ela nem sequer pratica a ciência, talvez nunca tenha praticado a ciência na vida, mas quando vai escrever um artigo, ou quando às vezes até vai falar aí, é, você vê um monte de gente dando entrevista, falando aqui no YouTube, na televisão, e sempre, né, sempre as pessoas estão é, usando e abusando aí dos termos científicos e se passando como pessoas altamente comprometidas com a ciência, né? Até para que elas já como que fazem isso para se desvencilharem de qualquer ligação aí que alguém possa pensar que elas tenham com algo que hoje é taxado aí de pseudocientífico. Então as pessoas procuram assim como que quase que como um arremedo, movidas por uma alta pretensão, vaidade, orgulho, né? Por aquela, sabe, aquele desejo de parecer culto, parecer uma pessoa distinta e até é, uma pessoa que seja considerada não não excêntrica, não? Uma pessoa normal, vamos convencionar assim. Pessoas querem se parecer hoje as mais normais possíveis. Então, nada melhor para tanto do que ela ligar a ela mesma e ao que ela está falando a algo que goza de uma reputação aí desproporcional, né? Porque a própria ignorância em relação ao termo ciência, ao que seja ciência, que faz com que a ciência seja tão é, ela seja tão lisonjeada, né? E seja tão acolhida como algo assim, equivalente, né? A ciência hoje ela tem aí a tem o status equivalente ao que tinha, por exemplo, a igreja na era medieval, né? Então, vamos lembrar que durante a era medieval, nos 10 séculos da era medieval europeia, a igreja, a igreja era assim a palavra incontestável, né? Infalível, inamovível. Então, seria mais ou menos o equivalente hoje à ciência. Então, qualquer assunção científica é referendada como uma palavra divina praticamente, né? E, bom, eu já falei bastante sobre isso nos dois últimos vídeos, então não vou repisar. Uh, bom, a crença basilar aí do pessoal uh, é que eles se referem aí, né? Se referem aos métodos científicos como algo assim, como uma realidade, né? Uma realidade única, como uma possibilidade única e que se tornou assim o fim, né? Um fim, um fim nela mesma,
né? O próprio método científico e os objetivos da ciência se tornaram um fim em si mesmo, né? Um fim em si mesmo. E nessa construção social e linguística que envolve a ciência, nessa construção, as pessoas ficam apegadas, né? Ficam totalmente apegadas a esse linguajar. Então, é obrigatório e automático as pessoas hoje se expressarem nesses termos. E aí que leva à confusão. Muitas dessas pessoas, diria a grande maioria, a imensa maioria, até mesmo entre os próprios cientistas, eu diria, usam esses termos, né? Nesses termos, elas estão fazendo, não estão fazendo ciência propriamente, o que elas estão fazendo elas estão fazendo uma construção social e linguística da ciência e levando toda a sociedade aí a acreditar que a ciência é preponderante. É preponderante. Bom, e né? Não está deixando de ser. Mas eu digo preponderante assim como a única maneira de você entender a realidade. Então seria por meio da ciência. Certo? Ciência se tornou ela mesma a sua autorreferência. Já viram isso? A ciência se tornou ela mesma a sua autorreferência. Podemos dizer então que a ciência goza de um status epistemológico privilegiado, ok? Ao fazer isso, ao mesmo tempo, ela se distancia enormemente das massas, né? Enormemente do povo, do público, certo? Porque como as pessoas hoje querem advogar aí uma alta ciência, sendo que elas sequer possuem uma alta cultura, uma outra contradição, outro paradoxo gigantesco. A grande maioria das pessoas já nem sabe o que é alta cultura, perderam completamente a noção do que seja alta cultura, né? Não tem a mais mínima noção disso e mesmo sem ter alta cultura, elas querem praticar alta ciência, de modo a se destacar aí do que seja vulgar, popular e das massas, né? Então essa alta ciência é um elitismo justamente para dominar os que estejam à margem da ciência. Então, e mesmo aqueles que entendem de ciência, sabem de ciência, mas que têm o recato de não usar a ciência como meio de poder. Então, eles querem, essas pessoas que tratam a ciência como com aquele grau exagerado. Eles fazem isso muitas vezes como uma forma de obtenção de poder, né? De poder, uma forma de dizer assim, olha, eu sou um praticante da ciência ou da alta ciência e eu não pertenço a esta gentalha, vamos dizer assim, certo? Então essa escumalha, né? Então pessoas como eu, né? Eu estou na gentalha, certo? Sou a gentalha e sou a escumalha, né? Sou aí a raspa do fundo do tacho, enquanto eles são a nata, certo? Eles são a nata porque, mesmo que não pratiquem a ciência e nem saibam o que é isso, eles falam e convencem as outras pessoas de que são praticantes da alta ciência. Isso aí lembra também muito o quê? Lembram os alquimistas, os bruxos, os feiticeiros, os magos, né, da Idade Moderna. Lembra demais. Por quê? Porque muitos daqueles magos, alquimistas, ocultistas, eles também eram tinham grandes lábias, né? Eram grandes manipuladores, grandes prestidigitadores. Eles usavam muito da linguagem alquímica e oculta, às vezes por serem letrados. Vamos lembrar que naquelas épocas lá, ser letrado já era considerado assim algo, já era considerado, né? Você já tinha muita vantagem ser uma pessoa letrada.
Então, essas pessoas letradas às vezes usavam e abusavam desse linguajar, dos trejeitos, para dizerem que eram praticantes da alta magia. Você já deve ter ouvido falar, né? Praticantes da alta magia, né? Eram capazes de transmutar metais comuns em ouro, eram capazes de interpretar os astros, eram capazes disso e daquilo, de invocar espíritos, né? E, e muitos aí hoje se portam de uma maneira muito parecida, e acabam, como naquela época, os magos aí, os ocultistas gozavam de uma, de uma fama excepcional. Eles se valiam disso, da mesma maneira como hoje as pessoas se valem da ciência para obter estas vantagens e para aparecerem, para se destacarem da multidão, do povo. Então, o que está se criando aí é uma alta elitização, né? Isso parece que está também se agudizando. É, então, você hoje tem pessoas altamente especializadas em certas áreas e que se especializaram tanto que elas sabem, sem dúvida que elas sabem muito mais daquele assunto do que qualquer um. E quanto mais, imagine, quanto mais uma pessoa ordinária, uma pessoa comum, né, do povo. Então, veja o que se está se gerando aí. Uma alta elite que se vale de todos esses conhecimentos para se colocarem num patamar muito acima dos demais. Uh, para os cientistas, e nisso aí se inclui os céticos, os materialistas em geral, os ateus, pragmáticos, evolucionistas, positivistas, por aí vai. O conceito de um mundo externo, cujas propriedades são independentes de qualquer ser humano individual, certo? Seria um dogma imposto pela longa hegemonia de crenças que passaram a ser consideradas irracionais. Então, está em vigor aí de maneira muito forte essa noção de que acreditar em qualquer elemento externo, né, que não sejam aqueles rigorosamente observados, testados, experimentados, codificados, etc. Qualquer elemento desse seria uma intrusão, e, portanto, deve ser considerado apenas aí como algo não mensurável pela ciência e, portanto, algo que deve ficar de fora. Vamos lembrar aqui, né, que o que muitos estão aí, muitos céticos principalmente, estão advogando é justamente o que? Esta defesa da ciência contra o que, não que eles se refiram dessa forma, mas que fica muito subentendido. Eles querem defender os bastiões da ciência, do racionalismo, né? Vamos lembrar aqui do racionalismo contra as hordas bárbaras, né? As hordas bárbaras, que seriam todos aqueles que têm uma outra maneira de encarar o mundo, de entender e encarar os fenômenos, né? E então eles acham que qualquer outra
qualquer outra forma de interpretação que não sejam aquelas regulamentadas e aceitas pela ciência deve ser combatido. Deve ser combatido como algo bárbaro, né? Como algo uh, selvagem, como algo assim inaceitável, certo? Bom, mas falando tudo isso, que na verdade aí é quase que um, né, estou reforçando aquilo que eu falei nos últimos dois vídeos. E para terminar esse reforço aqui, lembrando que a crença dominante hoje, em todas as áreas, né, nas universidades, nos meios jornalísticos, né, aí nas ditas revistas científicas, até nas revistas, desde as revistas científicas mais populares até aí as revistas propriamente científicas, nas escolas, né, nos colégios, em todos os centros aí de pesquisa, de conhecimento. O padrão aí, o que se entende por ciência em termos padrões, né? Que a ciência, que eles acham que a ciência não é uma questão de crença, certo? Que a ciência é algo puro, né? A ciência é algo puro, né? Que se ocupa da análise e descrição de fenômenos observáveis ou reprodutíveis e que faz isso de acordo com um método rigoroso e impessoal, né? Então vocês vejam como que a ciência é mal compreendida, mal definida, porque na verdade isso não passa do quê? Não passa de uma autoilusão, não passa de um mito, aquilo que a gente pode chamar de o mito da ciência. Por quê? Quando se diz que a ciência não é uma questão de crença, né? Que a ciência não é, portanto, não é uma religião. Eles querem sempre destacar que a ciência não tem nada a ver com uma religião, que a ciência não é uma questão de crença. Aí que estão os grandes enganos, né? A ciência é sim uma questão de crença, ainda mais para a grande 99% da população que não tem acesso aos experimentos científicos e que certamente não lê revistas científicas. E de que maneira elas podem aceitar então o que a ciência impõe? Acreditando, porque é a única forma, né? Acreditando, pela crença, porque ele não teve acesso aos estudos, mesmo que tivesse, ele não conseguiria entender. Tal é hoje aí os códigos, né? Os códigos aí que eles usam, as fórmulas matemáticas, ninguém compreende. Então é quase que eles se tornaram aí uma espécie de alquimistas, né? Vamos lembrar aqui que também ninguém entendia nada como não entende até hoje, né? É muito difícil você compreender. Você pega esses tratados ocultistas aí, e você não consegue entender praticamente nada, né? Na linguagem que eles usam, naqueles procedimentos, aquelas fórmulas todas, né? Você não entende praticamente nada. Então, é por isso que se chama conhecimento oculto. Então, a ciência se tornou isso, né? Se você pega hoje, a maioria pega essas revistas científicas, eu duvido que consiga entender o que está lá. Mas eu duvido. Nem os próprios pares compreendem, né? Nem os próprios pares. Tanto é que aquilo que fez o Alan Sokal, né? O Alan Sokal, que era professor professor de física da Universidade de Nova York. E ele faz o quê? Ele nos anos 90, ele pegou e resolveu testar essas revistas científicas para ver se realmente essas revistas científicas sabiam o que estavam publicando. Então ele escreveu um artigo que não tinha pé nem cabeça, totalmente vazio, mas que ele fez o quê? Ele fez justamente aquilo que eu estava falando no começo aí. Ele usou e abusou da linguagem, né, de todo o linguajar, dos termos científicos, principalmente os termos da moda, e a física quântica já estava começando a entrar na moda na época, estava muito na moda já. E ele usou e abusou de termos da física quântica, usou também todos os termos que são aí muito bem vistos, usou termos da ciência biológica, termos das ciências sociais,
é, usou termos da filosofia, ele usou muito termos da filosofia do Jean Baudrillard, que era um filósofo que estava se tornando cada vez mais badalado, né? Ele usou muito esses termos, e ele quis no artigo dele meio que provar de que a realidade era apenas um construto social e linguístico. Ele fez isso ironicamente usando o mesmo construto social e linguístico, né? Nesse artigo ele foi duplamente irônico e mandou para uma revista altamente conceituada, para ver se eles iam publicar aquilo, né? Um artigo que ele propositalmente escreveu que não tinha fundamento nenhum, ele só usou um monte de termos complicados e tal. Ele mandou para a revista e pasme, gente, a revista publicou o artigo. Aí logo depois que a revista publicou o artigo, ele veio a público, publicou, escreveu outro artigo, distribuiu aí para o mundo inteiro, né? Isso aí virou assim foi um escândalo assim mundial. E eu lembro quando, por vários anos isso aí ficou sendo discutido, né? Ficou sendo discutido, isso saía nos jornais, longas e longas, todo mundo se envolveu nessa discussão aí, né? E eu acho que a maioria ficou contra o Sokal, claro, né? Atacar, queriam socar o Sokal, né? É, e atacaram violentamente o Sokal, a maioria, né? Porque procurando se defender, ó, também, claro, porque a maioria era apadrinhada, era mancomunada aí com toda essa gente aí, né? Com a maioria do meio acadêmico até hoje e tudo mais, ligado aí a tudo isso que se pratica aí. E então o Sokal foi bastante atacado, mas é incontestável o que ele fez, incontestável. E ele provou por A mais B que qualquer um, né, você mesmo, você pode escrever um artigo, você pode escrever um artigo aí qualquer, encher de termos rebuscados que impressionam, e você manda aí para uma revista científica, provavelmente vai publicar, né? E agora, experimenta você escrever um artigo honesto, sabe, um artigo aí desvendando aí certas fraudes, falando aí certas verdades, né? Mostrando certos esquemas, mostrando quem está por trás, né, do poder, tal. Aí vão te chamar de teórico disso, teórico daquilo, né? Vão te, né, chamar de fascista, que mais aí de, certo? Vão te jogar no limbo, no gulag, né? Então é assim que hoje está a ciência. Então, por aí hoje também eu já esclareço esse ponto aí, esse mito totalmente errôneo de que a ciência é pura, de que a ciência, né, a ciência tem é engraçado isso, né? Como é que pode a ciência que está envolvida em tantas fraudes, escândalos, em tantas mentiras, né? Que a ciência que se vende aí tão facilmente, né? Às grandes corporações, aos governos, que é usada e abusada, se deixa usar e que contribui, não só se deixa usar, como ainda como que toma até as rédeas, né? Toma as rédeas e toma posturas políticas, sim senhor, toma posturas abertas políticas e se colocam a favor disso, a favor daquilo e sempre, infelizmente, do pior, serve a governos, ajuda a construir armas biológicas, armas nucleares, certo? Todo tipo aí de tecnologia de rastreamento, né? Microchips, agora a ciência aí vai entrar com tudo na inteligência artificial, nos implantes cerebrais, vai entrar com tudo aí também, já entrou, né? Faz tempo, desde o começo, mas está aí com tudo aí para modificar o DNA humano, né? Transhumanismo, é, para transformar o ser humano, modificar a própria natureza humana, a ciência sendo hoje instrumento para todo o mal, né? Para criar golems, né? Vocês vejam que esse negócio de criação de golems, né? Golem o que que é? Golem é uma entidade mítica dentro do judaísmo, principalmente da Cabala, né? Do Talmud,
da criação de um ser artificial, não por Deus, mas pelos homens, né? Então seria uma criação, só que não feita divinamente, mas feita por homens, e essa criação feita por homens geralmente redunda numa criação que está numa natureza muito abaixo, né? E que se torna muito perigoso, que se torna um instrumento aí do que há de pior. Então aquilo que o sonho, o antigo sonho aí da Cabala, que era a criação de um ser artificial, um golem, chamado de golem, se tornou, a ciência conseguiu realizar isso, e hoje ela cria inúmeros golems, né? E, e você vê que até filmes de ficção científica usam já abertamente também esse termo golem, né, quando se referem à criação de seres sencientes de inteligência artificial. Se referem, chamam eles de golems, vejam vocês, de golems. Então, é a ciência a favor disso tudo, né? Assim, a favor da ciência, claro, muita gente vai contestar dizendo que a ciência também produziu muita, muito de positivo aí, muito de benéfico, sem dúvida, claro, né? Sem dúvida, né? Mas é aí que está o problema também, as pessoas confundem demais técnica com ciência. Não tem nada a ver técnica com ciência, certo? Mas nada a ver, tanto é que já no século XVI, quando a ciência moderna estava se destacando das ciências ocultas, né? Das ciências modernas surgem das ciências ocultas, quando ela estava se desprendendo e criando aí a sua, indo por um outro caminho, todos aqueles que praticavam o que se chama aí de, de técnicas mecânicas, né? Eram consideradas pessoas de uma casta muito, muito inferior aos que praticavam a ciência. Quer dizer, seria assim, a ciência e a literatura, a filosofia, né, eram tidos assim como altas práticas, e quanto que a técnica, a mecânica, né, tudo aquilo que era feito em termos de técnica, na prática, isso era considerado algo inferior, porque não era praticado por pessoas cultas, né, necessariamente. Muitos mecânicos, chamam de mecânicos, né, pessoas que construíam engrenagens, por exemplo, né, engrenagens, não eram considerados cientistas, não eram considerados homens de saber elevado, né? Então havia uma grande distinção, e só que com o tempo parece que foram se confundindo a técnica e a ciência. Hoje as pessoas chamam aí qualquer, né? Então as pessoas já acham assim, graças à ciência que eu posso hoje desfrutar da internet, desfrutar tenho celular, posso ter a informação em qualquer lugar do mundo, né? E muitos outros benefícios aí que elas possam citar, né? E com os quais as pessoas hoje, com as quais as pessoas não vivem mais sem. As pessoas chamam isso de ciência, né? Quando na verdade tudo isso é produto mais de uma técnica do que de uma ciência. Então não é. As pessoas estão usando, novamente estão usando, estão entendendo a ciência como algo totalmente errôneo, né? Bom, mas vamos lá, eu vou começar agora a entrar assim, nos pontos mais nevrálgicos, né? Nevrálgicos, tendo feito este preâmbulo e tendo feito estas complementações e reforços ao que eu já falei. Eu preciso falar dos pontos mais nevrálgicos, certo? Então, esses pontos nevrálgicos são o quê? Vamos lá. O que se chama aí então de ciência moderna, ela nada mais é do que uma vertente do movimento revolucionário, gnóstico, né? Pedreiro, certo? Que é um movimento, praticamente todo ele surgiu no seio dos pedreiros, certo?
E você veja que a ciência, assim como tudo que veio no seu bojo, que veio junto com ela, toda ela, tudo isso pode chamar de gnóstico, porque é tudo uma negação de Deus, né? É sempre tudo que se construiu a partir do século XVI, esse edifício que se chama de humanismo, de racionalismo, é, todo esse edifício, né, humanístico, né, vamos considerar, todo esse edifício e que claro, também que foi o responsável direto, veja gente, direto por todas as ideologias que nós temos aí, que são as ideologias mais destrutivas que já surgiram, né? Todas essas ideologias mais nefastas e destrutivas, que são o liberalismo, o positivismo, o marxismo, o materialismo, o pragmatismo, o evolucionismo, mas vamos colocar em termos de uma ideologia que são ideologias atuantes e que geraram estragos aí, que são as ideologias que vieram aí do iluminismo do século XVIII, né? E que acabaram redundando aí em Revolução Francesa, né? Em Napoleão Bonaparte, nas grandes revoluções que varreram a Europa e que foram dar no final no marxismo, né? E que são tidas todas essas ideologias, vejam, isso nunca aconteceu antes na história. São todas ideologias consideradas ideologias científicas, certo? Científicas. Então é assim, não são movimentos meramente românticos, embora o sejam também, porque vieram é, estão no extrato romântico, mas eles são ideologias que se pretenderam científicas, né? Karl Marx, ele pretendeu estar elaborando uma engenharia, né? Mais do que uma filosofia, uma engenharia social, né? Que conseguiria entender, abarcar, compreender a realidade como um todo, em termos materiais, e explicar toda a evolução da humanidade a partir disto, a partir dos conceitos que ele elaborou, né? Da luta de classes, da mais-valia, da dialética que vem de Hegel, né? Então ele entendeu que estava criando quase que uma sociologia científica, né? Uma ideologia que seria capaz de moldar o mundo, não em termos aleatórios, espontâneos, mas em termos de um planejamento que viria de uma alta elite de super-homens amorais e que implantariam isso em termos científicos. Então esse que está o perigo. Então, por que eu acho que é perigoso aí quando muita gente está invocando a ciência, né, achando que isso é algo inocente, inconsequente? Não. A ciência, quando é invocada dessa forma, ela leva a estragos, a situações aí catastróficas, terríveis, né? Vamos até dizer que muito do que vem acontecendo em termos de guerras, conflitos e revoluções, movimentos aí nas últimas décadas, né, elas têm muito dessa pretensão, né? Elas se pretendem que são ideologias racionais, científicas, planejadas para melhorar o homem, para melhorar a sociedade, para levar aí ao fim das injustiças, né? Para criar mais igualdade entre os homens, para acabar com os abismos sociais. Todas essas são pretensões assim, intenções belíssimas, mas a gente tem visto os resultados disso tudo. Temos visto aí, né, os resultados, a gente nunca aprende. As pessoas nunca aprendem, estão sempre cometendo os mesmos erros. É sempre assim. Pelo desconhecimento histórico, seja até por um grau atávico de maldade que as pessoas possuem, né? Interiormente, sei lá, instintos, instintos aí de Thanatos. As pessoas, elas sempre acabam desembocando caindo nos mesmos erros,
né? É incrível isso. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, gente. Não vamos aqui pensar, né, estar cientes disso. Quer dizer, um do sujeito aí, né, vem e fala que eu agora, eu agora só penso em termos de ciência, não quero mais saber nada de nada fora isso e tal. Ele acha, né? Ele acha que agora tudo está resolvido, está tudo solucionado, né? Basta eu pensar em termos de ciência e convencer todo mundo agora também a aderir, né? A aderir a isso, que tudo vai ficar bem, vai ficar maravilhoso, né? É, veja, nós já tivemos experiências catastróficas, né? Toda a experiência socialista foi baseada nisto, quer dizer, o que o socialismo fez em todos os lugares em que ele se implantou? Ele acaba com todo o ensino que é considerado aí religioso, né? Ele acaba com tudo isso e ele implanta apenas e tão somente o ensino aí né, das ciências sociais marxistas e etc. E, e faz com que todo mundo pense nesses termos, viva e pense nesses termos e comece a raciocinar e a traçar planos e até mesmo a se relacionar umas com as outras baseada, né? Baseada nessas ideologias aí, nessas ideologias científicas. E a gente vê o resultado, né? O que aconteceu em todos esses países aí, né? Estados catastróficos de, de, de as sociedades se tornaram até sociedades amorfas, né? Sociedades anódinas, sociedades extremamente desumanas, cruéis, né? Quer dizer, é engraçado que o humanismo, aquilo que se chama de humanismo, veio implantar a mais alta desumanidade da história da humanidade, né? Assim, nunca houve assim como nos últimos séculos, né? Tantas injustiças, tantas desgraças, certo? É, justamente com esse pessoal todo aí se pretendendo, né? Pretendendo reformuladores da sociedade, se pretendendo aqueles que iriam consertar, resolver todos os problemas da sociedade, assim como a própria ciência tomou este encargo aí, a partir do final do século XIX, né? Aí vem o cientificismo e eles se pretendem, então, os baluartes que vão consertar e resolver todos os problemas, né? Aí vem o fólogo aí que chega e fala que não, que toda a solução é aderir a isso. Então, eu considero bastante estranho e bastante estranho mesmo, né, que ufólogos venham proclamar, né, algo tardiamente e como que desconhecendo, né, a origem. Quer dizer, será que eles não sabem? Ou sabem, estão fazendo, estão tomando tais atitudes propositadamente, né? Assim como que para camuflar, né? Como que para colocar a ciência num patamar imaculado, né? E considerar todos aqueles que propõem algo, que falem algo contra, né, contra tudo isso, contra marxismo, contra positivismo, contra evolucionismo, contra escola de Frankfurt, contra tudo isso daí, né, desqualificar. E então é assim, né? Parece que é assim também que está acontecendo. É sujeito aí que, como eu, né? Sujeito como eu aí que vem com certas ideias, né? Vem falar aí, né? Vem mostrar aí certas presenças presenças ocultas, né? Que vem falar do envolvimento, né, da própria ufologia aí com assuntos demonológicos, com sociedades secretas, que vem apontar várias ligações, vários interesses, com planos e agendas em andamento, né? Parece que essa reação é mais uma reação para, para desacreditar, né? Para tirar qualquer tipo de credibilidade, né,
de qualquer pessoa que não esteja hoje enquadradas nesse esquema que estão implantando de maneira massiva, total, que faz parte dessa agenda. Quer dizer, isso que estão implantando como ciência, como ideia de ciência, faz parte dessa agenda, porque raciocine comigo, gente. É, a ciência hoje vem referendando aí tudo que a ONU, né? Tudo que a ONU, os órgãos globalistas, tudo que os órgãos internacionais eles fazem e falam e defendem. Eles referendam tudo isso, toda essa agenda aí que está aí, né? Eles referendam, né? Agenda 2030, né? Aí qualquer pessoa que venha falar, que venha denunciar todo este engodo que está acontecendo aí, que está aí solapando o mundo, né? Qualquer um que venha falar vai ser automaticamente taxado de teórico da coincidência, né? Para usar um outro termo aqui, tá certo? Vai ser taxado pelos teóricos, esse pessoal aí que são os teóricos da coincidência, né? Porque para eles tudo é coincidência, tudo é acaso, né? Tudo é acaso, tudo é coincidência, tudo pareidolia. Então eles nos acusam de ser pessoas que ficam criando, inventando, né? Inventando, ficam delirando, uma que estão delirando aí. É, é meio que como que para tirar aí qualquer tipo de credibilidade, né? Para tirar, para fazer com que todo mundo veja tudo que não está enquadrado como algo que nem sequer merece atenção e deve ser até expurgado como algo danoso, né? Como algo que vai prejudicar as boas famílias, né? Que vai desencaminhar as pessoas, certo? Que vai levá-las aí a, ao caminho que não seja aqueles caminhos propostos pelos que querem levar a humanidade ao abatedouro, né? Então, é muito triste e lamentável, gente, que a gente veja pessoas, né, agindo dessa forma. É muito triste porque é, como é que a gente pode, assim, pode definir aí o que está acontecendo, né? Acho que a gente não tem condições hoje de dizer algo assim de maneira peremptória. Mas vamos pensar aqui comigo. É muito estranho, vocês não acham, gente, que pessoas que décadas atrás defendiam com tanto afinco, né, algo totalmente contrário ao que elas defendem hoje, né? Algo, defendiam com tanto afinco, com tanta paixão, com tanta certeza, principalmente, é, com tanta certeza, com um engajamento assim anormal, né, a ponto de brigar, né, a ponto de, vocês sabem, né, porque eu digo isso porque eu era das pessoas que os questionavam, né? E eu fui assim totalmente cancelado, né? Totalmente cancelado e por causa disso. E aí passa as décadas e essas pessoas que até me cancelaram, que me chamaram aí de pessoa né, me colocaram como alguém que estivesse até, né, servindo a essas forças aí do ocultamento e tal, pelo fato de eu ter, por exemplo, questionado, né? Nunca jamais neguei ou fechei completamente. Eu nunca fecho nada. Vocês podem perceber isso. Eu sempre deixo em aberto aquilo que eu não tenho certeza total, deixo em aberto, né? Então eu sempre dou uma margem, né? Mas eu questiono, como todos questionam. E, bom, e aqui é estranho. Você não podia nem questionar isso na época e de repente passam as décadas, essas pessoas mudam completamente e vêm agora, né?
vem agora com a mesma postura que você tinha, aquela mesma postura que condenou em você, e elas assumem com a maior cara de pau, com a maior naturalidade, né? E, e como que fosse isso apenas uma mudança de postura, de ideia, né? Olha, isso é muito mais do que isso, gente. É muito, muito mais do que isso. Porque, na verdade, o que houve foi uma mudança de agenda, né? Apenas isso. Uma mudança de agenda. E o que eu acho, assim, muito estranho, né? Muito estranho e que, como eu não tenho como aqui fazer nenhum tipo de insinuação ou traçar nem mesmo uma hipótese sobre o porquê, né? Mas eu escrevi muitos artigos a respeito e na época eu questionei muito, né, os casos aí, né, que hoje passaram a ser questionados por aqueles próprios que o criaram e o defenderam, né? E nisso daí eu até havia assim levantado a hipótese de que poderiam ser psyops, né, operações psicológicas, teatralizações, poderiam ser meramente aí ou até mesmo meramente influências culturais do momento, né? Aí por influência de seriados de televisão, como Arquivo X, é, pelo fato de estarmos numa época de muito esoterismo, de muito misticismo, época que estava explodindo aí as seitas ufológicas, o esoterismo de maneira geral, né? Então, até propus também uma interpretação na área cultural. Aí, de repente, né, essas pessoas que rechaçavam isso tudo e que até condenavam assim, de maneira terminal, né, elas de repente mudam, né, mudam mas elas não chegam e dizem assim, olha, o fulano estava certo, né, eu até fazer uma meia-culpa, né, e até, né, certo, procurem até, né, tirar pelo menos as pessoas que elas jogaram aí no limbo do limbo, né? Não, elas vêm e dizem tudo isso como se elas fossem aí, né? Estivessem sendo agora as pioneiras, né? As pessoas que estão acordando, né? Elas estão se colocando assim, nós somos as pessoas que estamos acordando e vamos acordar as demais. Olha, se for assim, eu estou acordado há mais de 30 anos, então, certo? Só que assim, eu nesse período também estudei muito, né? Estudei muito e não que eu tivesse me tornado crente, longe disso, mas eu vi que muito do que eu nesse entreato eu li, estudei, pesquisei, tive experiências que me mostraram e me ensinaram que por trás de tudo há muito mais do que meramente meras teorias científicas, meras teorias culturais, certo? Eu vi que por trás disso tudo existem interesses fortíssimos, poderosíssimos, que existem conluios, grupos poderosos atuando há séculos, correntes de longuíssima duração na história que atuam aí há séculos, que tem uma agenda que também está sendo implantada há séculos e que está encaminhando ao mundo ao que nós estamos vendo aí, né? E cujo projeto já está quase que totalmente consolidado e que sempre se utilizaram desses assuntos, como a própria ufologia, para implantar esta agenda, né? E aí, de repente, quando você vê toda essa agenda já sendo consolidada, aí você vê aquelas pessoas que contribuíram enormemente com essa agenda, hoje continuam contribuindo, mas mudaram de postura, porque a própria agenda exigiu que elas mudassem de postura. Não é engraçado, né? Será que essas pessoas aí, elas nunca, né? Antes e agora muito menos, por que essas pessoas aí que está aqui o ponto nevrálgico, né? Que está o ponto nevrálgico. Por que essas pessoas, e o business do problema,
Vocês já viram alguma dessas pessoas, gente? Alguns desses ufólogos, aliás, vocês já viram algum ufólogo, né? Deve ter visto, mas são poucos. Falarem, falarem da nova ordem, falarem dessa agenda, falarem de grandes corporações, falarem do ocultismo que está por trás disso tudo, do satanismo, falarem de mensagens ocultas por trás, falarem de operações psicológicas, falarem de certas sociedades que são onipresentes e que direcionam, né? Direcionam, financiam, direcionam, criam é, muito do que a mídia acaba acaba lançando aí para o público, para que o público engula, né? Mas vocês já viram, gente, alguns desses ufólogos falarem disso? Eles agem como se nada disso existisse, né? Então eles agem assim como o cético, junto com... Bom, agora eu estou falando dos ufólogos que se tornaram céticos, né? Desse pessoal todo aí, cientificistas. Esse pessoal todo aí, eles estão, na verdade, tentando encobrir, né? Tentando encobrir muito do que está sendo aí já está vindo à tona, muito do que já foi desacobertado, né? Com muito esforço, aliás, com muita gente que morreu por causa disso, que deu a sua vida, que se sacrificou, muita gente que perdeu sua reputação, perdeu seu cargo, perdeu sua carreira, jogou sua carreira fora, né? Muita gente aí que foi jogada no limbo, tá? Por causa dessas pessoas aí, muitas pessoas foram canceladas, etc., assassinadas, né? Tudo esse conhecimento que estava aí à margem, oculto, né? E engraçado, não era um conhecimento como muita gente pode pensar, um conhecimento que só surgiu de 20, 30 anos para cá, não. Conhecimento que já vem de séculos também, né? Você tem livros falando desses, desses conluios, né? Tem livros do século XVIII falando disso já do século XVIII, né? Então não é de hoje, não é de hoje. Agora, o esforço dessa gente para esconder, né, foi muito grande, foi tão bem feito, que só com a internet, né, só quando a gente começou a ter acesso aí a informações, a livros, né, a muitos livros, a muitos scholars aí, né, como, né, a gente sabe muito bem aí muitos scholars que acabaram fazendo palestras e colocando na internet, fazendo conferências, né, fazendo vídeos, gravando e botando isso, dando aulas. Foi tudo graças a esses esforços, né? Tudo isso aí de maneira assim muito marginal, né? Sempre muito combatido, como é até hoje, né? Sendo jogado aí na gaveta dos teóricos do delírio, né? Chamados todos de teóricos do delírio, etc. Pessoas que não merecem a mais mínima atenção, né? Então, aí você vê, então aí pessoas que poderiam estar do nosso lado, né? Que poderiam e deveriam estar do nosso lado, lutando na mesma trincheira, mas mas são pessoas que uma vez servidoras disso, né? Aí quando então foi necessário que elas adotassem certas posturas, elas adotaram e ajudaram, né, a construir um mito hoje que elas mesmas desconstroem e negam, sendo que elas mesmas construíram esses mitos. Não é engraçado? Isso é um outro fenômeno que eu estou considerando assim supimpa, certo? Porque, sabe, a própria pessoa construiu um mito e depois querer desconstruir o próprio mito que ela desconstruiu. Não é supimpa isso? É supimpa. Então, de repente, essas pessoas acabam mudando de lado, né? Mas não que elas mudaram de lado, elas continuam do mesmo lado, né? Elas apenas mudaram aí o seu discurso para se adaptar aí à nova realidade, né?
Então é assim, gente, elas sempre querem, elas sempre vão querer ocultar, né, que por trás da ufologia, por trás dos casos todos, por trás de tudo isso, existem interesses poderosos, ocultos, né? Tudo isso está ligado a movimentos revolucionários, tudo está ligado a uma agenda, está ligado aí ao longuíssimo movimento gnóstico, né, que visa tornar as pessoas cada vez mais é, é, aí, imbuídas, né, naquele espírito revolucionário da Revolução Francesa, né, da liberdade, igualdade, fraternidade. Aí muita gente fala, poxa, Cláudio, mas é tão belo, você é contra a liberdade, igualdade, fraternidade? Não, pelo contrário, eu sou totalmente a favor e gostaria que a humanidade inteira tivesse liberdade, igualdade, fraternidade, mas este lema tão bonito da Revolução Francesa, né, da Declaração dos Direitos do Homem, etc., eles não se aplicam à humanidade. As pessoas têm que saber disso. Estes lemas se aplicam apenas e tão somente a essa elite, né? A elite dos iluminados. É a única liberdade, igualdade e fraternidade que existe é para eles. E as pessoas acham lindo, né? Assim como acham lindo tudo que o comunismo prega, então as pessoas acham tão lindo, é bonito mesmo. Eu também acho. Eu acho lindo. Eu caí nesse engodo também. Eu durante uma década eu fui defensor do comunismo, eu achava uma maravilha. Eu achava que era né, eu achava que era assim indefensável, né? Qualquer propositura que estivesse contra o comunismo, o socialismo, né? Porque tudo o resto parecia barbárie, né? Pô, onde já se viu defender o capitalismo, defender a exploração, né? Defender aí a acumulação de capital, a destruição da natureza em prol do processamento de tudo como uma mercadoria, né? Então eu era levado por esse discurso. É claro que eu não sou tão idiota, né? De também cair aí, como muitos também vão nessa linha. Agora eu vou só defender aí também agora o liberalismo. Eu não caio, eu não vou cair nessa esparrela também, né? É, mas a gente tem que ver que todo esse belo discurso pode ser muito pior, né? Muito pior. Você querer achar que pode melhorar o mundo por meio dessas ideologias científicas, você vai produzir algo muito pior, né? E eu acreditei nisso aí, porque é belo, porque soa belo, porque há todo um esforço, né, do cultural, né? Em parte, um esforço assim bastante pueril, né, ingênuo, mas por outro lado são esforços, na verdade, feitos de maneira muito bem planejada, né? Sim, são engenharias sociais mesmo, grandes efeitos de propaganda, né, de controle das massas, aquilo que grandes teóricos disso, né, como Gustave Le Bon, né, como Edouard Bernays, né, que era o sobrinho do Freud, que era o pai das relações públicas, é, como Musenberger, né, o russo Musenberger, Willy Musenberger, né, que foi um dos pais da propaganda, como também aí, né, você pode pegar aí o Goebbels, né, e grandes outros teóricos da propaganda, aí das grandes escolas, né, de controle mental. São grandes projetos de modificação do pensamento para o controle das massas, né? Então, não passam disso. Aí todo esse discurso belo que vem, né, no bojo, é apenas para enganar a trouxa, né? E a gente vê quanta gente ainda é enganada, né? Como é que as pessoas podem ser enganadas? Agora, não, agora pessoas que são bem informadas, que são, né, que têm acesso às informações, não pode dar essa desculpa. Ela não pode se dizer que não sabe o que ela está defendendo, né? Ainda mais pessoas que se colocam, que se assumem como uma autoridade, né? Que se assumem como pessoas influenciadoras, que estão influenciando.
né? Então uma pessoa assim, que goza assim de tanta, né, tanta reputação no meio e vem a público, e ela está arrastando com ela milhares de outras pessoas, né? Então isso aí não é feito assim de maneira como muitas pessoas pensam fortuita, não é algo fortuito, entende? A pessoa não fica décadas em silêncio, né? E depois ela aparece para falar isso, assim, né? Não, deu uma vontade, um desejo sincero, entendeu? É, tudo isso aí, tudo isso daí, gente, me cheira muito mal. Então é como, por exemplo, o próprio movimento cético, né? Para que criar um movimento cético, certo? Para que, eu pergunto? Para que criar um movimento ateu também? Né, quando surgiu aí o movimento ateísta, surgiu quase ao mesmo tempo. Primeiro surgiu, eu me lembro que surgiu o movimento cético aí nos anos 90, né? Um movimento que derivou aí das teorias culturais, psicológicas e culturais, sociológicas, psicológicas e culturais. É, derivou um pouco disso, aí parecia mais assim, apenas um movimento intelectual e que acaba se transformando num grande movimento político, né? Um grande movimento político, ideológico. Aí se cria o movimento cético, certo? Aí eu pergunto assim, gente, para que se criar um movimento? Quando se cria um movimento em cima de algo, já algo não vai bem, né? Não vai bem, entende? Eu não preciso criar aqui um movimento, né? Um movimento a favor disso ou daquilo, do esclarecimento disso ou daquilo, entende? Para que um movimento? Né? Para que você criar aí uma militância? Para que você criar por causa em cima do ceticismo de algo que é estranho, né? Algo que é estranho. A gente sabe muito bem que é, é, existem grandes fundações, né? Grupos, organizações aí ligadas a essas agendas todas que se interessam por isso, né? Porque isso contribui para, por exemplo, o ateísmo. Né? Você vê que o ateísmo é outra é um outro movimento esdrúxulo, né? Porque você vai criar um movimento ateísta, quer dizer, um movimento para convencer as pessoas de que, né, que tem um fundo muito niilista no movimento ateístico, né? Que assim, de convencer as pessoas que nada existe, nada de divino existe, de sobrenatural, né, só existe a matéria. Para que querer convencer as pessoas disso, gente? Não é necessário você criar um movimento para convencer ninguém disso. Né? E com que intuito? Para que você vai querer convencer alguém para que ela acredite que ela não passe de um amontoado de átomos, que nada tem sentido, que nada tem razão, tem sentido, por conseguinte, toda a moral também não faz sentido, né? Certo? A moral, certo? Todos os fundamentos morais vão para o espaço, quer dizer, para que você criar um movimento materialistas, ateu, né? Ateístico, para quê? Né? Aí de repente vem isso com uma onda assim muito forte. E tudo isso, toda essa onda, vocês percebam que toda essa onda veio ao mesmo tempo em que estava havendo um movimento de despertar da sociedade, quer dizer, para que as pessoas começassem a sair né? Sair desse transe, né? Para que as pessoas passassem a começar a enxergar a realidade tal como ela é, vendo os símbolos ocultos que estão por trás de tudo, os grandes grupos, famílias, né? os planos todos que estão em andamento. Ao mesmo tempo vem tudo isso. Vocês acham que isso é coincidência? Pessoal, vocês acham que isso é coincidência? Vocês acham que é coincidência que agora, justamente agora, quando muito do que a gente está divulgando, que muitos já vem se divulgando aí há um tempo, isso aí já está se tornando algo assim quase que não há como mais as pessoas continuarem negando, né? É, tal é o grau, né? Tal é o grau assim de evidência que elas possuem, né? Tal é o grau né? Tal é o grau assim, escancarado, né? De lógica que tudo isso possui. Não há mais como negar. E vocês acham que é coincidência que de repente venha com uma força, esse pessoal todo venha de novo, aí o movimento cético começa a ser trazido de volta, né? O movimento ateísta, que parecia que também estava já perdendo a sua força, de repente já
né? Eles querem começar a trazer isso de volta. Por quê? Porque tudo isso daí, esse pessoal todo, né, esse pessoal ateísta, cientificista, cético, esse pessoal todo, eles, né, eles negam isso, eles chamam a gente de negacionista. Eles que são os negacionistas, porque eles falam que tudo isso é coincidência, né, que não existe, que os pedreiros, coitados, eles são apenas pedreiros mesmo, né, são apenas pessoas que não têm força nenhuma, que não mandam em nada, entendeu? Que não tem nenhum tipo de jurisdição, nenhum tipo de influência, são apenas um bando de velhinhos que ficam ali com um avental, não é não? Eles falam que tudo que a gente fica aqui fazendo de ligações, né, de conexões, tudo isso daí é uma tendência, né, a ficar enxergando, né, pareidolias, a ficarem. É uma tendência nossa de exagero, né, da turma do chapéu de alumínio. Né, eles gostam de fazer esse tipo de coisa, sempre, mas nunca jamais. Né, você nunca vê da parte deles um estudo, um livro, nada, realmente contestando tudo que a gente já apurou. Né? Você não vê nenhum, ele só vê livros e falas deles assim, né? Só é, descontextualizando, usando argumentos ad hominem, né? Procurando ridicularizar, fazer, né? Assim, mas é sempre assim, né? É sempre naqueles termos, né? De que nós somos os agraciados pelas luzes da ciência, enquanto as pessoas estão mergulhadas nas trevas da obscuridade, né? Das trevas medievais. É sempre assim. Eles sempre vão procurar fazer essa dicotomia, que é uma dicotomia muito parecida com a dicotomia hegeliana, né? Pedreira, né? Que é sempre os pedreiros têm essa tendência de sempre procurar gerar duas forças antagônicas, né? Uma do caos, outra da ordem, uma da luz, outra das trevas. Né? Seria a eterna luta entre Osíris e Horus, né? Então eles sempre procuram fazer isso. Você vê que eles sempre saem lucrando, essa gente, né? Sempre, sempre. Eles são assim, ó. É aquilo negócio da action, reaction, solution, né? Eles provocam a reação, depois vem com a reação e vem com a solução. São formidáveis, né? Eles criam isso tudo, depois eles tiram o benefício de tudo. De tudo. Então vocês acham, gente, que é coincidência que de repente esse pessoal aí venha, né? Justamente para assim para descredibilizar, né? Para tirar toda a força, né? Para para lançar aí para lançar as pessoas aí como nós aí que estamos despertando, tentando fazer as outras despertarem, para nos jogar aí na vala do ridículo, né? Enquanto eles aí, né? Falando em nome da ciência, é, convençam aí uma horda, né, de que eles realmente são os mocinhos e que as pessoas devem seguir os caminhos deles, e os caminhos deles é ficar repetindo esses mantras, né, entrar nessa seita que se chama ciência aí, né, que eles chamam de ciência, nessa que na verdade não passa de uma seita, de uma igreja, né, uma igreja cujos deuses são eles mesmos, né? Eles ficam se adorando a eles mesmos como deuses e, e eles querem que as pessoas entrem nessa, entende? Então, aí, para quê? Para que as pessoas engulam, né? Porque vejam que vocês já viram, gente, algum cético, né? Alguns desses tais homens da ciência, vocês já viram alguns deles falando alguma coisa contra a ONU, contra George Soros, contra os Rothschilds, contra. Vocês já viram alguém falar? Vocês já viram eles sair falando algo contra isso? Vocês já viram eles falando algo contra, né, o que os governos fazem, contra as manipulações, contra esses projetos aí de redução populacional, contra essas noções que passam, né? Essas noções aí que passam aí de que está havendo aí uma modificação, né? O homem está modificando aí o clima, etc. Vocês já viram alguns deles,
criticarem, falarem algo contra. E eu não posso falar que vocês sabem do que, né? Que eles apoiaram, né? Que eles apoiaram, eles foram os primeiros lá, né? Certamente, né? A entrarem na fila, né? Para receber aquilo que vocês sabem muito bem, né? E certamente eles foram os que faziam campanhas, né? Ah, porque a ciência assegura que isso é seguro, né? E hoje nós estamos vendo aí um monte de gente que se deu mal por causa disso, né? E eles continuam dizendo que a ciência é maravilhosa, né? Quando hoje a ciência está toda a serviço das grandes corporações, das big pharmas, estão a serviço das big techs, né? Porque vocês já viram alguns deles falarem algo contra as big techs. Vocês já viram alguns desses céticos cientificistas aí de meia tigela falarem contra Bill Gates, falarem contra, né, esses caras do Vale do Silício, denunciarem algo, né? Para eles é assim, tudo na história é um monte de acaso, tudo na história é tudo coincidência, né? Tudo para eles tudo é geração espontânea, né? Isso aí é também uma. Olha, vocês vejam, né? A ciência acredita em coisas mais esotéricas do que os religiosos, porque esses caras aí, eles acreditam que o universo, tudo que a gente está vendo aqui, né? Tudo surgiu do nada, né? Tudo se compôs do nada, a inteligência também veio do nada, né? Toda esta ordem magnífica que nós vemos no universo aí é tudo fruto apenas e tão somente de colisões de átomos, né? Bilhões e bilhões de anos de arranjos, de rearranjos espontâneos da matéria que vão, né? E tudo isso deu origem a tudo isso, né? E eles acham que tudo isso veio do nada, né? Aí muita gente vai falar, pô, mas e você que acredita que isso aí surgiu de um criador e nós vamos cair naquela regressão infinita, né? Quem criou o criador? Eu sei de todas essas teorias, gente. Mas eu quero dizer o seguinte, eu também não sei as respostas, estou procurando, né? Mas eu não posso, né, cair também numa. Isso aí é cair também numa crença deslavada, quer dizer, você acreditar, né, nesses mitos, né, são mitos também, são mitos construídos pela ciência, que as pessoas acreditam como se fossem fatos aí, né, fatos incontestáveis, né, quando na verdade vocês vejam que olha como a ciência se contradiz. A ciência diz que está procurando leis, né? Como funciona o universo, entender as leis do universo. Olha, gente, se eles estão procurando entender as leis, é porque houve um legislador. Tá certo? Certo. Nenhuma lei surge do nada, quer dizer, certo? Todas as leis tiveram que surgir de algum lugar, tiveram que, né? As leis não surgem espontaneamente. Quanto mais as leis da física, as leis da natureza, as leis cósmicas aí, entende? Então, você vê que eles mesmos se contradizem, né? Falam, estamos procurando entender as leis. Olha, vocês estão procurando entender as leis, estão procurando entender também quem criou essas leis. Então, das duas, uma. Talvez eles saibam muito bem o que eles estão falando, né? Assim como os pedreiros, por exemplo. Vocês acham que os pedreiros eles são ateus? Eles não são ateus. Mas eles estimulam um monte desses movimentos aí, né? Estão por trás do positivismo, etc. Mas por quê? Mas eles não são ateus, eles acreditam num Deus também, no Gadu, no grande arquiteto do universo, né? No olho que tudo vê, certo? O olho que tudo vê, né? Então, na verdade, gente, quando essas pessoas aí, muitos desses cientistas vêm aí, certo? E vocês acreditam que esse pessoal aí, né, ele tá ali porque ele está defendendo, sinceramente, o que ele entende, até erroneamente por ciência. Não. Essas pessoas estão aí para engrupir, para enganar as outras pessoas, né? Porque, na verdade, eles sabem muito bem, né, o que eles adoram, tá certo? Vocês sabem muito bem também o que eles adoram, né? Eles não são ateus coisa nenhuma. Só que o Deus que eles adoram é um outro Deus. É um Deus aí, né, iluminado, certo? Deus de luz, certo? É isso que eles adoram. E eles estão comprometidos até a medula com isso, né? Até a medula. Acho que pouca gente fala isso, mas vocês têm ideia. Olha,
por que que o cara é cético e é materialista, ateu, sei lá mais o que, e o cara é pedreiro? Não é estranho isso, gente? Não é estranho? Quer dizer, se o cara não acredita em nada, por que que ele vai entrar num... Por que que ele vira pedreiro? Não é? Não é estranho? É estranho, né? Como tá cheio desses cientistas aí que falam que não acreditam em nada, né? Que que estão comprometidos apenas e tão somente aí com o conhecimento puro, né? Conhecimento direto e puro, que são, na verdade, no fundo, adoradores de certos seres e deidades ocultas, mas que eles não revelam e ficam aí passando uma imagem, né? Assim como todos os cientistas, gente, olha, todos, que, por exemplo, vou dar apenas um exemplo aqui, apenas um exemplo. Todos os cientistas que participaram da fabricação do projeto da bomba atômica, do projeto Manhattan, tá? E esse filme aí do Ridley Scott, né, que está concorrendo uma penca de Oscars aí, que muito, muito badalado também. Ridley Scott não, do Christopher Nolan, né? Tô confundindo aqui. É, do Christopher Nolan, esse filme, o Oppenheimer, que é um filme completamente mentiroso, né? É um monte de... Aquilo ali, o filme Oppenheimer, assim, é um show de desinformação ambulante. É um filme que foi feito para esconder toda a verdade que foi o Projeto Manhattan. Foi feito assim para pintar o Oppenheimer como olha que coisa, para passar uma imagem da ciência, né, como algo quase que puro, né? Você vê ali, dá a impressão que os cientistas estavam ali desenvolvendo a bomba atômica sem ter a mínima noção do que aquilo ia causar, né? De todos os sentidos, como se eles não soubessem o que eles estavam fazendo. Eles eram assim, apenas pessoas jovens, né, jovens, idealistas, muito inteligentes, CDFs, crânios, né, que estavam aí abrindo uma nova fronteira do conhecimento, né, avançando, fazendo avançar os nossos conhecimentos de maneira intrépida, de maneira, né, como verdadeiros heróis, né, heróis, como verdadeiros santos, né. Claro, assim, o Oppenheimer mostrou ele toda a vida sacal dele, né? É, traindo a mulher, essas coisas, mas assim, você vê que até a vida dos caras em termos morais não há como, né? Não tinha nada de moral nenhum deles, para vocês já verem como é que é a ciência, né? Muitos desses cientistas aí, o próprio Einstein, não eram santos coisa nenhuma. Mas é assim, dentro da ciência, todos os cientistas parece que têm um ar de santidade. Já repararam isso? Né? São todas pessoas assim maravilhosas, puras, né? Quase que santos. Santos, né? São adorados. Aí muitos céticos adoram Carl Sagan como se fosse um santo, né? E muitos outros aí, né? E então, o Oppenheimer pelo menos mostrou a vida sacal dele, né? E que foi muito pior até do que foi mostrado aí no filme. Mas assim, a ciência é preservada, né? Em um momento assim, se critica a ciência, a postura dos caras e também como eu estou falando, esse filme é um filme que foi feito assim de maneira proposital, né? Para limpar a barra mesmo do negócio ali, mostrar que, né, pô, a bomba atômica não foi uma construção de pessoas imbuídas de um enorme idealismo, eram pessoas, né, e que não tinham a mínima intenção de causar mal a ninguém, etc, sei lá mais o que, né? Assim, por que eu estou falando que é um grande engodo? Porque o filme em nenhum momento tocou na questão de que o Oppenheimer, sem exceção, todos os cientistas envolvidos no projeto Manhattan eram todos ocultistas, né? Vocês já viram algum ufólogo falar isso, gente? Vocês nunca vão ouvir falar. Vocês já viram algum ufólogo criticar a NASA, por exemplo? Não. Sabe por quê? Porque a NASA é uma entidade ocultista, também comprometida com tudo isso que está aí, e esses caras estão comprometidos com a NASA. Com isso aí e com a NASA, né? Então eles nunca vão falar mal da NASA, ao contrário, eles sempre estão aí, né? Apoiando tudo que a NASA fala, faz, divulgam, né? Festejam, por aí vai, né? Só a única coisa que esse pessoal faz em termos de crítica à NASA, é dizer que a NASA sabe que existem extraterrestres e está acobertando. É só isso. O resto, eles apoiam tudo. Eles acham que tudo que a NASA fez e faz é maravilhoso, está certo, não contestam nada, né?
E será que eles não sabem também que a NASA é toda ocultista? Talvez os mais, claro, os mais ingênuos não saibam, mas esse pessoal aí que já está na ufologia há trocentos anos deve saber. Né? Se eu sou um completo idiota, um tapado, como eles mesmos falam, que eu sou um idiota, um burro, né? Uma toupeira, um nada, essa até eu sei, eles não sabem. Tem que saber. Né? Agora, por que, que o filme então do Christopher Nolan, que é um cineasta que eu acho que é o melhor cineasta hoje, eu acho que é o melhor diretor em atuação, né? É o melhor diretor em atuação aí, o Christopher Nolan. Mas por que é que o Nolan, né? Também o Nolan, ele nunca foi nos filmes dele, nunca revelar muito, né? Ele não é um Stanley Kubrick, né? Não é um John Carpenter, né? Nunca foi. Mas ele faz um excelente entretenimento, né? Assim como o filme lá que ele fez também do dia D, né? Do ataque da Normandia lá, que é pura lorota também, né? Pura lorota, cheio de erros o filme. Ele faz um ótimo entretenimento, certo? Ele faz filmes assim muito bem. O estilo de filmagem do Nolan é muito espetacular, é muito bom. Lembra muito o estilo daqueles diretores de filme noir, né, dos anos 40, tá? É muito, muito bom. Mas em termos de divulgar informações, claro, bom, não dá para esperar também que Hollywood vai fazer isso, né? Não é o Kubrick que pagou com a sua própria vida isso, né? E muitos diretores que tentaram contar algo pagaram com as suas carreiras e tudo mais. Mas o Nolan, então, fez um espetáculo ali de puro engodo, né? Porque você vai falar da vida do Oppenheimer, ele não mostra a ligação que ele tinha com o ocultismo, né? E tudo que no filme ele coloca em termos disso é no momento que ele recita o Bhagavad Gita, né? Aquela passagem do Bhagavad Gita que ele fala: eu me tornei a morte, destruidora de mundos, né? A deusa Kali, certo? É, só isso, quer dizer, e onde é que tá? Por que que não se mostrou a ligação dele com Jack Parsons, que era muito amigo dele, né? Que o Jack Parsons foi que iniciou o Oppenheimer e todos do projeto Manhattan no satanismo, no ocultismo, né? Na cabala. Bom, na cabala, na verdade, eles já estavam envolvidos, certo? Mas quem deu assim o empurrão assim, para que eles entrassem de vez nessa seara foi o Jack Parsons. Todo o projeto da bomba atômica ele não passou de um projeto eminentemente demonológico. Né? Eles chamavam a bomba atômica de fogo, o, o poder infernal do fogo, algo assim. Né? Então, a bomba atômica foi todo um projeto imbuído aí do que há de mais pesado que vocês podem imaginar, né? Dizem que foi um dos trabalhos dentro da cabala mais pesado já realizado, né? Negócio tenebroso. Já era um antigo sonho da cabala isso, né? É, fazer esse tipo de causar esse tipo de destruição, de construir esse tipo de arma, que não é bem uma arma. A bomba atômica não é bem uma arma. Tanto é que nunca foi usada, né? Só foi usada ali no Japão, né? Só foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, nunca mais. Ele não é propriamente uma arma, né? A bomba atômica, ele é muito mais do que isso. Só que eu não vou falar aqui porque se eu falar isso aí que vão me taxar de um cara delirante, então eu não vou falar, né? Mas mas aí se deixou totalmente de lado, né? O pessoal do grupo S4, não se falou nada da ligação daquele pessoal todo, né? Do Enrico Fermi, né? Não se falou nada da ligação deles com a Cabala, com o oculto, que era muito, muito forte, né? Então, assim, fica um filme conto da carochinha, certo? Fica assim, um filme água com açúcar, né? Não se conta nada. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Eu estendo para vocês. Não é só o Christopher Nolan que oculta isso, né? Tá cheio de gente aí, né? Dentro desses meios como a ufologia que deveriam estar falando, né? De toda a ligação que a ufologia tem com o demonológico, com o satânico, né?
com a bruxaria, com tudo isso, com a alquimia, mas não falam nada, certo? Aí muitos vão dizer, eles não falam porque não sabem, não estudaram, né? Claro, a maioria realmente não estudou, mas muitos não têm essa desculpa. Se o cara está na ufologia há 40, 50 anos, ele tem a obrigação de ter estudado pelo menos um pouco, né? Agora, nos estudos dele, nas matérias, nos artigos, ele não fala nada. Nada. E fica nesse engodo, né, de passar pano e de ficar fazendo as pessoas querendo acreditar que agora ele é cientista, que ele está do lado da ciência. Olha, até o João Dória falou que estava do lado da ciência. Então acho que não conta muito, né? Bom, vamos lá, vamos ver se vamos fazer aqui mais alguns complementos, né? Então, bom, já falei isso. Uh, uh, então eles vivem dizendo e repetindo esses clichês, né? Que a ciência não é uma questão de crença, que se ocupa da análise e descrição de fenômenos observáveis e repetíveis, e que a religião se baseia na fé e nos dogmas, né? Que você tem que acreditar cegamente nos ensinamentos dela e não pode contestar nada que o sacerdote ou texto sagrado diz. Trata-se de uma escolha. Essa teologia já faz sentido para você? Se sim, você pode fazer parte dessa religião. Se não, é melhor buscar outra. Tá certo, mas veja que a ciência hoje se tornou isso também, né? Os grandes sacerdotes da ciência aí, eles te apresentam também você tem ali os livros oficiais da ciência, né, que são as bíblias da ciência. Você não pode contestar, né? Muita gente vai falar, não, você pode contestar, experimente. Tá? Sabe como é que funciona hoje, gente? Você sabe como é que funciona a universidade hoje? Nos motivos que eu caí fora dos meus universitários foi justamente esse, né? Ver todo o engodo que é isso, né? Então eu passei aí 10 anos na universidade e cansei de ver, cara, o que tem na universidade, como é que funciona o que se chama aí de ciência, que as pessoas acham que é uma coisa pura, só tem santo ali. Funciona assim, bicho. Aluno, né? Pretensos aí, doutores, mestres, puxando o saco de orientadores e professores, bajulando, né? Aí nessa bajulação inclui você a ficar referendando todas as besteiras que ele fala, né? É você ter que ficar repetindo todos esses clichês aqui, é você ficar dentro dos cânones aceitáveis, e é assim que você vai conseguir que seu projeto seja aprovado, que você consiga uma bolsa, né, que você continua reproduzindo, na verdade, tudo aquilo que eles querem que seja reproduzido. É isso que virou a universidade, é isso que virou o que se chama de ciência, né? Você não vai conseguir publicar um artigo científico hoje numa revista se não estiver dentro dos cânones. Então, quem disse que existe realmente uma legítima contestação aí dentro da ciência hoje? Não existe. Não existe isso daí, né? Tudo hoje tem que ser falado dentro dos cânones e dos termos, senão nada é aprovado. Claro que se você escrever um artigo, como eu estava falando, aí, estilo Alan Sokal, né? O Alan Sokal tem um livro chamado Imposturas Intelectuais, gente. Vocês têm que ler esse livro aí. Se vocês lerem esse livro, vocês vão. Tudo que vocês pensavam aí a respeito aí dos meios científicos universitários como algo imaculado e sacrossanto, vocês vão ver que não é nada disso. Aliás, nem precisa ler esse livro para saber disso. Eu acho que muita gente que faz parte aí, né? Muitos que estão assistindo aqui devem estar estudando universidades, fazendo teses aí, acadêmicas, né? Ou já passaram por universidade, sabe como é que funciona o negócio, né? Sabe como é que funciona o negócio, sabe como é que são os esquemas de bolsa, certo? Você sabe como é que funciona tudo isso, tá? Você sabe como é que é, né? Então, é isso. Religião é uma experiência e testemunho de atos que transcendem o ordinário. A ciência não exige crença se ela se proclama infalível e única a ser acreditada, o que é a única com credibilidade e validade. Quer dizer, então se a ciência ela não exige crença, mas ela se proclama ela mesma a única forma de obtenção de conhecimento válido. O que é isso senão religião? A religião também diz, olha, se você não praticar isso aqui, você não será salvo. Você não terá acesso você não saberá qual é a verdade. Quase toda religião fala isso, né? Não é só o catolicismo não, como muita gente pensa aí. Toda religião fala isso. Toda seita aí de esquina fala isso. Olha, se você não
acreditar nisso aqui, não seguir isso daqui, você não será salvo, você vai para o inferno, você está perdido, etc. A ciência fala a mesma coisa, né? Se você não não seguir aqui né? Não está dentro aqui, não está por dentro aqui das teorias científicas correntes, e você não aceita, né? Por exemplo, o evolucionismo, cara, você não sabe nada, você está por fora de tudo e você está perdido, né? Você está aí mergulhado nas trevas da ignorância. É isso que vão dizer para você. Ah, olha, então assim, o que é engraçado, né? Por que é que os ateus, né, e agora aí os ufólogos céticos, por que que eles fazem tanto esforço para provar algo que não existe? É uma pergunta que eu deixo para vocês refletirem, né? Para que criar um movimento, certo? O que que visa os ateus, os materialistas? É provar de que querer falar, convencer todo mundo que não existe nada, nada tem sentido, né? É, se não existe assim nada, se não existe Deus, se não existe nada divino, não existe nada tem sentido, é tudo matéria, tudo acaso, né? Tudo poeira. Então, né? É um niilismo no fundo, né? É um niilismo bem nietzschiano no fundo. É, aliás, o nietzschianismo também tem uma influência gigantesca sobre tudo isso, não? Meu Deus do céu. O nietzschianismo, eu acho que a maioria já deve ter lido Nietzsche, certo? Eu devo ter lido quase todos os livros do Nietzsche. É, e eu achava o Nietzsche assim o máximo dos filósofos. Eu, eu, né, na adolescência. É um filósofo, o Nietzsche é um filósofo para adolescentes, né? O duro é quando os caras adulto cresce, vira marmanjo e velho e ainda continua nietzschiano. Isso aí é realmente o fim da picada. Mas o Nietzsche é um filósofo assim, típico para adolescentes, para jovens, né? Porque assim, as proposições dele são entusiasmantes, né? É, certo, é o sujeito assumindo toda a potência, né, do poder, é a autoafirmação máxima, né, do, do homem, né? Quer dizer, o Nietzsche ele levou assim ao máximo, né, dos estertores tudo aquilo que o humanismo e o iluminismo pretendiam, né? Ao ponto do Nietzsche proclamar que Deus está morto, proclamar a, agora a preponderância do que ele chamou de super-homem, né? Que seria assim um homem que chega até mesmo a suplantar Deus, né? E que se torna ele assim o senhor, né? O senhor de tudo e do seu destino, que é capaz de moldar não só não só a sociedade, né? Seria assim um ser capaz de moldar assim o planeta, né? Então é curioso, né? Será que não é essa mesma pretensão aí da NASA, de muitos cientistas aí, de até começar, estão fazendo até projetos para você modificar, fazer uma terraformação em outros planetas, né? Seria uma ideia um pouco nietzschiana, né? Do ser humano se assumir como Deus e etc. Mas o olha aqui que interessante, o C.S. Lewis, né? Vocês sabem muito bem, o C.S. Lewis é autor das Crônicas de Nárnia, é autor de vários livros referenciais, né? Ele que se tornou cristão. Ele tem uma frase muito interessante que diz assim: os homens se tornaram cientistas porque esperavam haver leis na natureza. E esperavam haver leis na natureza porque acreditavam no legislador. Tá certo? É uma contradição, né? Da ciência essa. Olha que curioso também, gente. Isso aqui também já entrando aí no campo aí do livro do Paulo Rossi, né? Entrando um pouco aí no campo dele. Vocês sabiam que a maioria dos cientistas da Idade Moderna, dos criadores da ciência moderna, eram todos crentes e teístas? Eles não eram né, como querem aí muitos hoje fazer acreditar. Eles não eram ateus, não eram pessoas aí devotas, assim, devotas puras da ciência. Todos eles eram praticantes do ocultismo, da alquimia, e muitos deles eram padres católicos.
né? O Galileu, por exemplo. O Galileu era extremamente religioso, né? O Kepler, o Pascal, vou citar aqui apenas um, o Boyle, o Newton, Faraday, Babbage, Mendel, Pasteur, Kelvin, Clark Maxwell, eram todos teístas, né? Só para citar alguns. Só para citar alguns, eles eram teístas, tá certo? Que não necessariamente acreditassem num Deus que um Deus pessoal, um Deus que intervinha nos assuntos humanos, né? Mas um Deus acreditava que teria que ter havido uma força, uma inteligência criadora, né? Que gerou tudo. Então, gente, é, não dá, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui mais algumas. Então, isso aqui eu já falei. Então, outra negócio muito curioso, né? Vocês já repararam que praticamente 100% aí dos céticos, dos cientificistas, dos ateus materialistas aí e tal, já reparou que praticamente 100% deles, eles são todos devotos, né, de, de ideologias, de ideologias totalitárias. Vocês já repararam nisso? É, não é engraçado? Vocês podem reparar. Será que é coincidência? Vocês já viram um desses caras aí criticar o marxismo, por exemplo? Nunca. Entende? Nunca. É capaz eles falarem até que quem critica isso é teórico daquilo, né? Olha aqui, os que falam em nome da ciência ou se assumem portadores do rigor e do discurso científicos têm, na melhor das hipóteses, ideias extremamente confusas. A tática mais comum é usar a terminologia científica sem se importarem muito com o que as palavras realmente significam, certo? Então acho que é isso, gente. Então, isso aqui, ó, para encerrar então aqui as últimas anotações que eu fiz, né, que eu estava aqui querendo discutir. Então, aqui uma das últimas anotações que eu fiz. Não é estranho que toda essa mudança tardia de postura tenha por fim o intuito de esvaziar todas as teorias se sabem do que, como se a história e tudo o mais fosse produto de acasos e da espontaneidade dos agentes históricos. Dizer que não há sociedades secretas, governos sombrios e nada se passando aí dos bastidores, né? Para eles, qualquer um que apareça falando isso, eles imediatamente vão taxar de irracional, de teórico daquilo, né? Disso daquilo, etc. Né? Então vocês não acham que por trás desses movimentos, dessas conversões, não existe algo aí que está querendo, na verdade, né? Na verdade, é, criar aí uma espiral do silêncio, né? Na verdade, no fundo, eles querem criar uma espiral do silêncio para que nada disso seja mais discutido, né? Será que não é isso? Eu desconfio, sabe, gente? Eu desconfio que possa ser, sabe? É, porque é, porque muitos desses pessoal aí é pedreiro, só que eles não falam, né? Eles não falam. Agora, como é que é engraçado, né? Imagina que o cara falando em nome da ciência, e tal, aí à noite ele vai lá e coloca aquele avental, né? Fica ali fazendo ritual. Deve ser engraçado, né, gente? Mas eles acham que isso aí é algo racional, né? Algo racional, entende? É gozado isso, né? Vocês assistiram aí, bom, eu não vou falar disso. Se eu começar a falar disso daí, gente, eu vou criar aqui uma outra linha e vou ficar 10 horas, né? Então eu vou me conter hoje. Em outros vídeos eu vou entrar nisso aí. É, então é isso, gente. Nós vivemos hoje numa era em que o que importa é a aparência, né? É parecer ser algo, né? Como a maioria aí, né, que tá aí no YouTube, né? O cara
Ele consegue milhões de seguidores aí. Se ele fala bem, sabe, se ele consegue se expressar, se ele tem lá uma boa presença visual, bom apelo, né? Sei lá, um carisma, ele consegue milhões de seguidores sem nunca ter lido nada, sem nunca ter estudado nada, sem nunca ter escrito nada, sem nunca ter refletido em relação a nada. Ele pega aqui qualquer coisa que estão falando, pega e começa a falar, né? E fala ali, né? Um monte de baboseira esdrúxula, milhões de pessoas vão achar lindo e maravilhoso. Nós vivemos na era da aparência, né? Então, até em relação a isso, eu até digo, olha, tem muitos aí que ficam aí falando que são isso, são aquilo, e não são. Entendeu? Então, é assim, um negócio assim, a pessoa pode vir a público e dizer, eu sou cético, eu sou, sabe, eu sou isso, sou aquilo. Mas será que ela é mesmo? Será? Então, como eu falei, às vezes o cara tá falando isso, ele tá ali, às vezes ele vai ali, põe o avental dele, né? Tá ali fazendo um ritual, né? E às vezes ele no fundo, né? Ele acredita em algo, né? Porque também esse papo aí de o cara de se dizer totalmente, é, se dizer que não acredita em nada, olha isso aí, gente. Eu vou dizer pra vocês, isso aí é balela, porque isso acontece com qualquer pessoa, entende? Na hora do aperto, gente, certo? Na hora que o sujeito tá ali numa situação ali, né? Olha, ele apela, entende? Eu duvido. Só se as pessoas não vivem, né? Só se as pessoas vivem cercadas de seguranças, de gente que as protege o tempo inteiro, sei lá. Mas a gente comum, a gente está em risco todo dia, a gente passa por cada situação todo dia, né? Eu posso falar para vocês, eu todo dia passo aí por várias situações, né? Que você passa por situações que você apela, né? Você pede, uma situação dessa, gente, qualquer pessoa recorre, né? Pede ajuda, porque a gente passa por cada situação, gente, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Então, eu duvido que muitas dessas pessoas que se dizem ateias, né? Sabe, eu duvido que naquela hora, gente, imagina naquela hora que o cara tá ali frente a frente com a morte, sei lá, né? Ou numa situação assim que ele vê que, sabe, ele vai embarcar. Eu duvido que numa hora dessa, cara, você não tem mais o que recorrer, ele não vai pedir uma ajuda, uma ajuda divina, eu duvido. Ou ele vai pedir uma ajuda para a ciência, né? Ele tá ali, ele vai falar, a ciência me ajude. Será? Bom, deve ser engraçado, né? Ah, bom, quer dizer, a mídia faz isso o tempo todo, né? Apenas pondo nas telas a imagem do que é o bem, né? Então, muitos desses aí estão aí querendo fazer isso, querem se parecer, posar aí do bem, né? Eles são o bem. E todos aqueles que não, sabe, que não se alinham com o discurso dominante, né? Com o discurso dominante da ciência e tal, é o mal. São pessoas que não merecem a mínima consideração. Não importando se isso aqui, então é isso aqui mesmo que eu escrevi, quer dizer, na verdade, para essa gente não importa a verdade, né? O que importa é a aparência de verdade, o que parece bem para o público naquele momento. Então a mídia faz isso aí o tempo inteiro. E como esses ufólogos que mudaram de posição. Quer dizer, num dado momento era bonito, era lindo você defender os ETs, que os ETs estavam aí, que, né, que tinham pousado, que foram capturados, sei lá mais o que aí, entendeu? Que era lindo num certo momento. De repente se tornou, né? Assim, melhor você hoje negar isso, né? Você negar, né? Se tornou mais, é, se tornou mais conveniente, né? Conveniente. Então, é assim, gente, esse pessoal não está mesmo preocupado, sabe, com nada disso, entendeu? O que existe é uma agenda aí em andamento, né? E E muitos desses estão seguindo essas cartilhas, essas agendas nefastas. Infelizmente é isso que acontece, né? E eu acho que aí nessa daqui eu já encerrei o que eu queria falar, embora não tenha, na verdade, dito talvez tudo, até por causa vocês sabem muito bem, das restrições, né? Das restrições que nos são impostas e tudo mais, mas para um bom entendedor,
meia palavra basta. E creio que muitas pessoas conseguiram compreender o que eu estou falando aqui, né? E eu deixo muito do que eu falei aqui, gente, para que vocês reflitam, né? Até porque muitos vão dizer que eu também estou sendo contraditório, estou e estou também correndo aqui, né, nas mesmas, é, correndo nos mesmos erros, né? Porque estou aqui criticando e ao mesmo tempo eu também estou recorrendo assim a muitos dos estratagemas, né? Muitos dos argumentos que eles próprios recorrem. Então fica, fica meio paradoxal, mas não tem jeito. O problema de todo o discurso, qualquer discurso que você faça, né, filosófico, qualquer um aí sempre vai ter problemas, né? Nunca nada está acima de nada, né? Nada pode se colocar acima como aí a ciência se pretende hoje, se colocar acima de tudo, do bem e do mal, né? Então a ciência se considera assim com o direito de fazer o que ela quiser, porque ela é a moral, né? Então, se ela vai fazer algo aí que vai matar milhões de pessoas, ela tá pouco se lixando, né? Os cientistas aí tá pouco se... Porque a ciência é feita por homens, por cientistas, por pessoas, né? A gente fala ciência como um termo abstrato. Quando a ciência não é algo abstrato, elas são feitas por pessoas, por homens que são cooptados, que servem a certas ideologias, né, que estão a serviço de governos, serviço de partidos, serviços de interesses de certas sociedades, né, estão a serviço de certas agendas. Esses são os cientistas, entendeu? Mas ele se pretende assim, a autoridade absoluta hoje que paira, né, que, que paira como uma autoridade, como dizia Gramsci, né, como uma autoridade divina e suprema sobre tudo e sobre todos. Ele se acha assim, a palavra final. Então, talvez até por isso, muitos fiquem tentados, né, a aderir a isso. Eu acho que é um caminho assim muito, muito cômodo, certo? Eu poderia fazer isso também. E eu durante o tempo também fui isso, né? Eu falava desse jeito, escrevia artigos me postando, assim como alguém que estivesse falando também dentro que eu fosse aí, né, alguém que estivesse um praticante aí da ciência total, etc. Eu falava isso também, né? Que é um grande erro, na verdade, né? Mas a ciência se pretende isso, né? Assim, nem mesmo as grandes religiões hoje têm mais força para isso, né? Você vê que aí as grandes religiões, como o catolicismo, hoje eles estão de joelhos dobrados para a ciência, né? Tudo que a ciência fala, impõe, a igreja se ajoelha e dá amém. Olha, isso nunca aconteceu na história, gente. Esse fenômeno nunca jamais aconteceu na história, entende? Nós estamos vivendo algo assim realmente inédito, né? Inédito, quer dizer, eu acho que tudo isso já vem então de mais de 5 séculos aí. São movimentos que vieram aí muito fortemente e são movimentos de longa duração que já estão aí há séculos tentando se impor e estão se impondo de maneira total e absoluta, tanto é que a própria igreja hoje mais do que nunca se rendeu totalmente, né? E você vê que a própria igreja hoje, todo o discurso é todo alinhado com essa agenda e tudo que eles falam é de acordo com o cumprimento dela, né? A igreja se tornou assim meramente um arremedo humanístico, né? Que o divino foi colocado em segundo plano e o que importa é o homem, né? Você vê que toda a importância se dá ao homem, ao bem-estar do homem, certo? Vamos aqui fazer tudo para salvar. E pior ainda, eles estão rebaixando o homem a condição mais inferior, ainda mais inferior, colocando o homem abaixo, por exemplo, da natureza. Quer dizer, o grande discurso, na verdade, hoje é a defesa da natureza, né? Por parte da igreja mesmo está nessa, de defender aí o meio ambiente, né? Salvar a mãe terra, né? E por aí vai, quer dizer, o rebaixamento é o, é o, é o rebaixamento ontológico da humanidade assim, a níveis cada vez mais baixos, né, como nunca antes houve. Então nós estamos vivendo realmente este momento, gente. É um momento inédito na história da humanidade. Então eu vou ficando por aqui e agradeço a todos. Mais uma vez agradeço a todos. Ainda mais os que acompanharam até o fim, né? São verdadeiros heróis, super-homens, os que chegam até o fim. Então agradeço a todos e muito obrigado e eu
quero mandar um abraço a todos e um agradecimento especial, principalmente àqueles que estão me apoiando aí. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Curtam o vídeo, se inscrevam, tornem-se membros, me sigam nas minhas redes. Valeu e até mais. Obrigado.